Para finalizar, umas histórias curiosas que eu fiquei sabendo do senhor. Parece que o senhor, desde criança, coleciona rótulos de vinho. Ah, é verdade, é verdade. Desde que eu comecei a trabalhar em engenharia. Ah, bacana. É uma história um pouco. Isso está sendo. Tá valendo. Se o senhor quiser repetir, o senhor que sabe. Não, não quero que tire, não. É que é uma história um pouco mais complicada. Deixa eu dizer o que foi. Já aconteceu há muitos anos isso, mas é verdade porque eu conto no meu livro de iniciação à enologia. Eu tenho um livro chamado ABC Ilustrado da Vinha e do Vinho. Nesse livro eu conto essa história como eu comecei. E envolve os rótulos. De que forma foi? O meu primeiro emprego formal, eu já tinha trabalhado em engenharia civil em alguma coisa, mas não foi em engenharia civil. Foi na Companhia Ferro e Aço de Vitória, lá em Jardim América. Foi lá que eu comecei a trabalhar. Acontece que eu sou civil e lá era metalurgia. De forma que eu trabalhava numa área de organização e métodos, não tinha nada a ver com metalurgia. Um dos chefes da laminação voltou para a terra dele e eles me colocaram no lugar dele. Eu então passei a ser chefe de um setor de metalurgia. Ora, tive que me adaptar a isso, é claro, né? Tinha que conhecer o que é ferro, como que se lamina ferro, eu tive que me adaptar a isso, eu tinha 26 anos de idade. Pô. Então o que aconteceu? Eles, provavelmente a diretoria viu em mim algum talento, me mandou para a Alemanha para fazer um estágio em metalurgia, né? Aprender, um civil aprendendo metalurgia. Então eu fiquei na Alemanha durante 8 meses, voltei com muita coisa para Ferro e Aço na época e tudo, né? Inclusive eu acho que eu paguei a viagem com o que eu trouxe. Mas o que aconteceu lá, na Alemanha? Eu morei na casa de hóspedes da empresa lá na Alemanha. Essa casa de hóspedes de dia era cheia de gente, porque o pessoal da administração almoçava nela. Um almoço era feito na casa, mas de noite não tinha nada. Só tinha eventuais hóspedes como eu e um ou outro que chegava ali à noite, só tinha isso. E não tinha jantar também, a gente servia uma salada, uma coisa assim apenas, à noite. Muito bem, numa dessas vezes estou eu numa mesa aqui no refeitório e do outro lado, na verdade, tinha um senhor lá mais idoso, como eu sou hoje, que perguntou para a moça que nos servia quem eu era. Né? Ela falou, ele é brasileiro, está fazendo estágio, essa coisa. Ele então falou, convida ele para vir para a minha mesa. E eu fui. Tinha sido ele tinha feito a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, mas se machucou. E então, quando terminou a guerra, ele passou a ser conselheiro dessa empresa. Então ia lá uma vez por ano para fazer a reunião do conselho. E estava lá então. Ela começou a conversar comigo na época, né? Eu já saí do Brasil falando alemão, né? Eu já falava alemão desde que saí daqui. Então ele começou a conversar comigo, o von Etzdorf, o nome dele, e perguntou: você não gostaria de experimentar um vinho aqui do subsolo, aqui da adega? Eu falei, olha, lá no Brasil eu tomo vinho com farofa. Porque é verdade, pegar aquela espetinho, fazer assim na farinha e tomar um copo de vinho, né? Uruçanga, uma coisa parecida. Eu falei, mas eu topo. Resultado, ele mandou chamar meias garrafas de vinho branco, né? Lá é tipo vinho branco, na Alemanha, né? Na região do Ruhr, lá. E então, não sei por que motivo, acho que nós provamos 16 garrafas, eu acho, meias garrafas, né? O que você acha disso? O que você acha daquilo? Eu, por fora, né? Mas dando minha opinião. Não sei por que motivo, resolvi levar aquelas garrafas para o meu quarto, que ficava no sótão, lá em cima, botar na água quente e tirar o rótulo. E guardei aquilo. Sequei e guardei aquilo como lembrança lá da minha passagem lá por Oberhausen, né? Bacana, que bacana. Bom, quando eu voltei para o Brasil, eu estava com, sei lá, com uns 30 rótulos de vinho alemão. Eu guardei. Mas aí toda vez que eu ia beber um vinho,
digamos, um pouquinho melhor, não era uruçanga nem sangue de boi, né? Digamos, Granja União, sei lá, os vinhos, esses vinhos brasileiros. Né? Aí eu tirava o rótulo. Era fácil na época, né? Botava a garrafa na água quente e ele saía. Hoje não sai mais porque é autoadesivo. Então a cola do rótulo de hoje, ela reage com o vidro, então você não consegue tirar. Então durante anos eu colecionei rótulo de vinho. Só que eu colecionei mesmo. Antes eu guardava, nessa época eu só guardava o rótulo. Não, colecionar, o que é que significa? Pegar álbuns, colocar um álbum, por exemplo, só de vinho espanhol, e dentro da Espanha dividir por regiões. Então eu tinha aí uma quantidade. Mas quando o rótulo passou a ser autoadesivo, aí eu parei, porque não saía. Agora, os atuais colecionadores de rótulo de vinho, sabe o que fazem? Compram um adesivo especial, colocam assim na garrafa, o adesivo retira a parte impressa, fica aquele papel colado na garrafa, mas a parte impressa, onde tem o nome do vinho, tudo vem junto com o plástico. Aí corta o plástico, cola no papel e faz a coleção assim. Que bacana, que bacana. Deixa eu contar outra coisa que foi interessante também. Isso é uma coisa que muitas vezes cria uma situação humorística, né? O cara, pô, você coleciona rótulo, você é maluco? Realmente é uma coisa bem de maluco. Não, mas isso te dá um conhecimento gigantesco. Né? Mas de qualquer maneira, digamos assim, é uma coisa fora do usual, né? Colecionar rótulo de vinho. Muito bom. Então, envolve novamente a viagem ao exterior, né? Quando eu me envolvi com as... Eu fui coordenador da implantação das 3 usinas de pelotização aqui, né? Eu coordenei. E, aliás, vim do Rio para cá, por isso, vim do Rio para cá para coordenar a implantação das usinas de pelotização. De forma que eu tinha muito relacionamento com italianos, espanhóis e japoneses, né? Itabrasco, Unibrasco e Hispanobras, as 3 usinas de pelotização daqui. E uma vez estando lá em Tóquio, comemorando a assinatura do contrato do material para a pelotização aqui, que foi assinada com a Hitachi na Itália, no Japão, ao comemorar, foi feito um almoço. Estávamos entre os brasileiros, 3 aqui 3 aqui de Tubarão, o Ditzel da Europa, eu do Rio e mais um. Nós éramos 6 brasileiros, devia ter, portanto, 6 japoneses. Devíamos ser 12 no total. Aquele almoço todo cheio de historinha, né? Lá na parte de cima do Hotel Palace, os garçons japoneses usam luva branca, né? Então, no meio lá, eu chego para o garçom, e como fazia sempre, né? Você podia tirar o rótulo para mim? Aí foi aquela gozação, né? Pô, que é isso? Eu tiro rótulo! Muito bom, muito bom. Continuou o almoço, aí 1h30 depois, chega um garçom, se aproxima da mesa e pergunta assim, qual o senhor que pediu o rótulo? Aí eu fiz assim, ele trouxe um pergaminho do hotel, escrito coleção de rótulos de vinho do Hotel Palace. E o rótulo já retirado e colocado no pergaminho. Eu fiz assim, igual um troféu, né? Ah, que legal, que legal. Só tem isso ainda? Tem. Ah, que legal, que legal, que legal.